Eu sou Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, professora na Escola de Comunicações e Artes e atual diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas. O SIB, que é Sistema Integrado de Bibliotecas na Universidade de São Paulo, ele surge na década de 80, na verdade desde 1970 já se começam estudos de agregar, buscando agregar as várias bibliotecas que já existiam na universidade, e ele então surge na década de 80 como uma evolução natural de uma proposta de se trabalhar em rede, de se trabalhar integrado, visando atender não só as demandas de tecnologias da época, mas também as do ensino, da pesquisa e extensão, mas principalmente numa preocupação de racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros. Então, o sistema, ele logo se coloca como uma referência nacional, na verdade, não só nacional como da América Latina. Hoje nós temos SIB em várias universidades, Isso eu acho que é um motivo de orgulho para a gente e também de responsabilidade, porque enquanto universidade pública, e é uma das maiores do país, o sistema integrado também tem esse volume. Nós somos 44 bibliotecas, mais de 800 pessoas trabalhando, então existe uma necessidade de termos uma transparência e um diálogo com a sociedade de maneira bem clara e bem objetiva. É fundamental para nós, para o sistema de bibliotecas hoje, eu acho que como para qualquer outra biblioteca universitária, trabalhar o que lhe é particular, o que lhe é singular, o que lhe é único, que é a produção científica da universidade. É o que é produzido aqui dentro e que ninguém mais tem. É uma responsabilidade da biblioteca manter. Até então era manter isto do ponto de vista da preservação. Hoje não, hoje ela é manter, mas também preservar, óbvio, mas também disseminar, inclusive disseminar de uma forma digital. Então, não somente nós temos livros eletrônicos, como revistas eletrônicas, como todas as outras, música, filmes, etc. Quer dizer, está tudo passando para o ambiente digital, que na verdade ele não é mais adquirido e instalado na biblioteca, e sim ele é depositado nas nuvens, Ele está nas nuvens, e o que a biblioteca tem que fazer, o grande papel dela nesse é a mediação e a qualificação e a seleção deste material, criando mecanismo para que os nossos usuários encontrem esse material de uma forma mais simples, porque ao estar nas nuvens, ele está absolutamente em todo e em qualquer lugar. Se com o objeto físico nós tínhamos a possibilidade do browse, como nós chamamos, de você, ao navegar por uma estante, você vê um material e escolhe outro e percebe algum ao contrário, quando isso tudo está na internet ou está nas nuvens, você não tem mais. Então, é um papel que a biblioteca tem de incorporar nos atuais sistemas de recuperação da informação mecanismos e facilidades e formas para que o usuário consiga observar e capturar tudo que de melhor ele possa e que mais venha a atender a necessidade de informação dele, mesmo estando no formato eletrônico. Paralela a esse, também temos uma preocupação super relevante, que é uma preocupação grande, que nós temos muito pouco conteúdo na internet, de maneira geral, acessível. Acessível do ponto de vista de pessoas com deficiências visuais ou totalmente cegas ou não. Então, nós também estamos com um projeto no sistema, dando às pessoas com deficiências visuais também uma total possibilidade de interação com um conteúdo, e com os conteúdos que nós na universidade produzimos. A possibilidade hoje das bibliotecas estarem utilizando todas as ferramentas de tecnologia, de bibliotecas digitais, da internet, da web 2.0, da web semântica, etc., tudo isso faz com que nós tenhamos outros papéis que não tínhamos antes. Portanto, isso para a gente hoje, em 2012, quando completamos 30 anos, é o momento não só da gente refletir o que foi feito até agora, mas também de nos adiantarmos, de dialogarmos com toda a comunidade, tanto científica quanto a sociedade de maneira geral, para entender o que ainda vai ser a biblioteca do futuro, o que são os parâmetros e para onde nós estamos indo. Então, nós tivemos durante todos os meses do ano passado, toda a última segunda-feira do mês, tínhamos fóruns para discutir com a comunidade científica nacional temas
completamente relevantes, inclusive atuais e que estão em discussão em todas as universidades. Tivemos um fórum, um seminário internacional com representantes de diversas e das principais bibliotecas nacionais e universitárias de diversos países. E então conversamos com a comunidade científica internacional e nos propusemos agora conversar com a sociedade de maneira geral por meio de uma exposição que nós estamos fazendo no Museu de Língua Portuguesa, em parceria com a Secretaria de Cultura, cujo tema é conhecimento, custódia e acesso, e que é essa proposta. Nós não estamos querendo conversar sobre o CIB, mas conversar sobre a produção do conhecimento, como é que ele se dá, como é que está acontecendo e como é que as pessoas estão vivenciando, inclusive para que elas percebam e entendam o cada vez mais forte e potencial papel que as bibliotecas têm no desenvolvimento e na produção do conhecimento e da informação. E tivemos vários subprodutos dessa exposição, inclusive um deles em que nós propusemos a estar conversando com algumas pessoas expoentes ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, qual era a experiência que cada um deles tinha, qual foi a vivência, não só com as bibliotecas da USP, mas com o processo de produção do conhecimento de maneira geral. Neste programa, teremos a participação de Maiana Zatz, professora e ex-pró-reitora de pesquisa e uma das pesquisadoras de maior produção científica desta universidade. Meu nome é Maiana Zatz, eu sou professora da USP já há alguns anos e fiz toda a minha formação aqui na USP. Entrei na USP com 17 anos, na faculdade de fazer, naquela época era biologia, né? Hoje são ciências biológicas, mas já entrei direcionada para fazer genética, porque minha grande paixão já era genética. E desde o primeiro ano eu já comecei a trabalhar em genética humana, genética médica, e que foi o que eu continuei até hoje. Quando eu entrei, a biblioteca era a nossa única fonte de informação. Então a gente tinha as bibliotecas para pegar livros e revistas, né? E não existia um número de revistas científicas que existe hoje, mas já existiam algumas. Mas além da biblioteca da universidade, tinha também a Bireme, onde a gente podia pedir artigos que vinham de fora, levava às vezes semanas para conseguir, mas chegavam finalmente e nós íamos lá consultar também, né? E nesse sentido houve uma revolução, né? Porque hoje você consegue pegar praticamente tudo na internet. Eu me lembro quando a gente publicava trabalhos há anos atrás, vinha os request reprints. Vinha um papelzinho e a pessoa pedia para você mandar uma cópia, um reprinter, pelo correio, levava sei lá quanto tempo, né? E hoje não existe mais, né? Quer dizer, às vezes você recebe pedidos de pessoas dizendo, me manda o PDF do artigo porque eu não tenho acesso. Mas é cada vez mais raro, as pessoas têm acesso e nesse sentido eu acho que se tiver o acesso aberto facilita muito, né? E na nossa área a ciência evolui tão rapidamente que você olha um livro que foi publicado há 3 ou 4 anos e eu fico me questionando se aquilo ainda é válido, né? Então a gente tem que se atualizar o tempo todo com artigos científicos e que a gente tenha a possibilidade, que é uma vantagem enorme agora, de poder pegar pela internet e não precisar fisicamente se deslocar. A gente tem a biblioteca no computador, né? E nesse sentido eu acho que se tiver o acesso aberto facilita muito, né? Mas tem custo para você pagar a publicação, uma revista boa, e ter acesso aberto não é menos de $5.000. Tá? Porque custa mais ou menos $2, $3.000 para publicar, desde que você tenha figura colorida, geralmente a gente tem, e mais $2 a $3.000 para ter acesso aberto. E aí, nesse sentido, você tem que ver que talvez uma pessoa pode ter um excelente artigo, mas não tem dinheiro para pagar o acesso aberto. Mas eu não tenho dúvida que artigos de acesso aberto são mais acessados, são mais lidos, exatamente pela facilidade de você ter o artigo lá à mão, né? Além do portal CAPES, a gente tem hoje muitas chamadas na internet, olha, saiu tal artigo.
Então você vai atrás e pega o artigo todo. O Twitter tem sido muito bom, porque no Twitter todas as grandes revistas, elas tweetam os artigos recentes que estão saindo, né? Então eu também tenho seguido no Twitter, vou ter um artigo interessante, eu vou lá e já pego o artigo, a revista toda, né? O importante não é só a quantidade de trabalho que você publica, mas o impacto dos trabalhos. E hoje, cada vez mais, a gente é medido por isso. Então, primeiro, qual é a qualidade da revista que você publica e, segundo, quantas vezes você foi citado, né? E não o número de publicações que você tem, né? Tem erros também, né, nos índices de citação. O primeiro é que, se você é coautor de um artigo que tem 50 autores, às vezes você é um coautor que não teve muita importância, né? Se o artigo é citado, ninguém sabe se você foi o autor principal da pesquisa ou se você é um coautor que não tem a menor importância. A segunda coisa é que existe também um pouco de ação entre amigos, né? Ah, você me cita, eu te cito, e são coisas que pode acontecer também quando você vê o índice H. Apesar que tem uma coisa interessante se olhar o índice H, que ele diz quantas vezes você foi citado por outros e quantas vezes você autocitou, né? Se tiver mais autocitação que citação dos outros, a coisa não está indo muito bem, né? E tem mais uma coisa, se você escrever uma grande bobagem, também você pode ser muito citado, né? Porque escreveu uma grande bobagem, né? Ou alguma coisa muito polêmica. Não sei se vocês viram, essa semana saiu um artigo condenando o açúcar. Não, o artigo na Nature. Falando que o açúcar é tão ruim quanto o álcool e drogas, né? E que os governos deveriam taxar o açúcar para as pessoas consumirem menos, né? Bom, isso gerou uma polêmica assim absolutamente gigantesca, né? Vocês imaginam, não só nós consumidores, mas todos os fabricantes, né, de produtos com açúcar, que não é pouca coisa, né? Então, um artigo desses pode até ser que não esteja cientificamente correto, não estou questionando isso, mas ele vai ser muito citado, né? Porque é uma coisa polêmica. Eu acho que nós temos um potencial gigantesco, mas ainda temos muito a crescer. Você nunca tem que achar que está bom,
né? Nós sempre temos que achar que tem espaço para melhorar. E, de fato, nós temos. Acho que nós temos pesquisadores excelentes e se a gente tiver... Ainda temos algumas dificuldades para fazer a pesquisa e se a gente conseguir ultrapassar essas dificuldades, a gente pode melhorar muito. Hoje você tem que fazer a busca, né? Se a biblioteca pudesse nos ajudar a fazer a busca, selecionar os artigos, as melhores publicações, isso seria uma ajuda enorme para os pesquisadores, né? E não só as bibliotecas, eu acho que a gente tem várias áreas onde a universidade poderia oferecer serviços e que ajudaria muito o pesquisador e nos permitiria fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é pensar, né? É pensar, bolar a pesquisa, executar a pesquisa e não perder tempo viabilizando a pesquisa, né? E ainda o que a gente precisa melhorar é a burocracia. Tanto na USP, acho que já melhorou muito, mas ainda tem muita coisa que pode ser melhorada, quanto, por exemplo, no nosso caso, a dificuldade para importar material de pesquisas. Melhorou muito, mas ainda se você se comparar com o que acontece nos Estados Unidos, lá você em 24 horas tem tudo que você precisa para fazer uma pesquisa. Você tem uma ideia e 24 horas depois você pode testar. Aqui leva semanas, às vezes meses, para você conseguir um material para isso. Uma velocidade gigantesca como é hoje, você não pode esperar 4 meses para testar uma ideia, né? Então, se a gente quer realmente competir com o primeiro mundo, se a gente quer internacionalizar a pesquisa, essas barreiras precisam ser quebradas, precisam ser ultrapassadas. Hoje mesmo eu estava conversando com pessoas que fizeram parte de toda essa luta para viabilizar as pesquisas com células tronco embrionárias. E nós estamos pensando em escrever um livro a respeito, justamente para contar a história, mas mais para mostrar para as pessoas que quando a gente se mobiliza, você consegue mudar as coisas, né? E na realidade nós somos acomodados. Eu também me encaixo nisso. E nós temos um potencial para mudar as coisas, né? Porque houve uma mobilização da sociedade, fizemos pressão, mostramos para os deputados, para os senadores, que era essa a vontade da população, né? Tivemos uma cobertura e um apoio gigantesco da mídia, que fez toda a diferença, né? Porque a mídia teve tanto papel de mostrar para os legisladores que era essa a vontade da população, como de educar a população e mostrar o que a gente queria, né? Porque no começo se dizia que nós íamos arrancar perninhas e bracinhos de fetinhos, né? Vocês lembram disso? E foi muito importante a gente ter a possibilidade de mostrar que não era isso, né? Que eram embriões congelados, eram 8 células e que iriam para o lixo se a gente não usasse para pesquisa, né? E nós temos inúmeras questões como essas que, se a gente se mobilizar, a gente pode fazer uma diferença. Nós tivemos um apoio gigantesco da mídia, praticamente unânime, em relação às pesquisas com células tronco embrionárias, enquanto muita gente ainda é muito contra os transgênicos. Também há muita desinformação em relação aos transgênicos. Mas faz muito tempo que a gente diz, vamos escrever antes que a gente esqueça, né? Antes que as pessoas que participaram dessa luta toda não estejam mais aqui. Então, todas essas histórias, tem um monte de história acima por trás dos bastidores, que são muito interessantes, né? Porque se você não conta o que aconteceu de fato, as coisas vão sendo distorcidas, no fim você tem uma história totalmente diferente, né? Então eu acho que é... E gente que ajudou e que não apareceu, e que eu acho que essas pessoas teriam que ser lembradas também, né? Gente que não ajudou e depois apareceu, depois que a coisa foi aprovada, disse, eu fiz parte, né? Desde criança eu queria ser cientista, quer dizer, não é que eu já soubesse que eu queria ser cientista, mas me encantava o mundo dos cientistas, dos pesquisadores, e então eu ia buscar os livros
que contava a biografia desses pesquisadores, o Pasteur, Madame Curie, todos esses grandes cientistas. O que realmente me motivou foi o livro do Frota Pessoa, que era Biologia na Escola Secundária. De lá para cá eu li muitos livros, mas um que recente, que me motivou e me interessou muito foi o livro do Craig Venter. Ele é muito polêmico. E ele escreveu um livro contando não só essa trajetória, como toda uma parte ética relacionada com os avanços da genética, do genoma, os conhecimentos. Ele teve o próprio genoma sequenciado. E eu achei muito interessante o livro. É um livro que eu recomendo porque desmistifica muito o que muita gente achava dele, né? Que é uma pessoa assim arrogante, uma pessoa com um ego gigantesco. E ele descreve os achados do genoma dele de uma maneira assim, você vê muito pé no chão, muito menos arrogante do que a gente imagina. E hoje a quantidade de informações que a gente tem ligadas à minha área de pesquisa, que é o genoma, células-tronco, é tão gigantesco que, infelizmente, eu tenho muito pouco tempo para ler outras coisas que não sejam da parte científica, né? Por mais que eu goste, quando eu estou lendo, eu começo a me sentir culpada que eu estou deixando de ler o artigo científico que eu devia estar lendo, que tem a ver com a minha pesquisa, né? Você sabe que dizem que a quantidade de informação que é jogada todo dia nessa área de pesquisa, a analogia que se faz é como se você quisesse beber água de uma mangueira de bombeiro. Eles falam de bombeiro americano, que é aquelas coisas que tem uma quantidade de água gigantesca. E essa quantidade de informação que jorra todos os dias, é uma coisa assim absolutamente fantástica, né? Então, você fala uma coisa, 10 minutos depois o mundo inteiro está sabendo e está te cobrando, né? Eu tenho tomado um cuidado enorme toda vez que eu falo alguma coisa de pesquisa, porque você, quando trabalha com doenças genéticas, você tem pacientes desesperados, né? E que eles se apegam a qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado, cada vez mais os cientistas, ao divulgar suas pesquisas, para ter certeza que a informação está sendo dada corretamente, né? Não está gerando uma falsa expectativa. É muito difícil esse equilíbrio entre a verdade científica e a gente caminha num passo muito mais devagar do que a gente gostaria, muito mais devagar que os pacientes gostariam. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre não desanimar as pessoas, né? Dizer, olha, tá caminhando, mas não gerar também falsas expectativas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar cada vez mais, né? Com saber controlar a velocidade da divulgação da informação, que por um lado é muito importante, mas por outro lado pode ser também uma arma que vai contra a gente, né? Porque antigamente o conhecimento médico estava nas bibliotecas, os pacientes não tinham acesso. Agora está tudo na internet, tem muita coisa boa, tem muita porcaria, tá? Mas se eu tiver um problema, eu não tenho preguiça. Eu vou lá procurar tudo que tiver na internet para saber o que se fala do meu problema. E eu vou lá com 200 páginas embaixo do braço, né? Procurar meu médico, né? Então, acho que eu digo para eles, nós temos que ensinar vocês o caminho das pedras. Vocês têm que aprender o que procurar, o que selecionar e serem mais rápidos do que os seus pacientes, porque senão vocês vão levar um baile, né? Outro dia um médico estava me contando que um paciente chegou para ele e perguntou não sei que remédio que devia tomar. E ele falou os prós e os contras do remédio. Aí depois que ele tinha acabado de falar, o paciente está, ainda bem que você falou isso, porque abriu a pasta e tinha pesquisado tudo em relação. Então, os pacientes já estão fazendo uma sabatina para os médicos, né, na primeira consulta, né? E eu acho que é essa a realidade. Os alunos vão ter que aprender a fazer isso, porque senão, profissionalmente, vai ser difícil para eles, né? O aluno, ele tem a lei do mínimo esforço. Então, eles terminam a aula, eles querem saber se eu posso dar os slides da aula para eles. Eu falei, de jeito nenhum. Imagina se eu vou te dar coisa mastigadinha. Você acha que algum paciente vai chegar para você e dizer, meu problema era do slide 30 da professora Maiana?
Nunca, né? Vocês têm que aprender a pesquisar, né? É isso que a gente quer fazer com vocês. Além do fato que o que eu estou ensinando hoje, quando vocês se formarem, pode ser que seja diferente, né? Então, nós temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer.